Edital da OAB publicado. E agora o que estudar, o que priorizar? Darlan, processo civil. Deve entrar na minha lista nessa reta final. Processo civil vale a pena estudar. Você já sabe que aqui no meu curso a gente separa as disciplinas por relevância, porque são 20 disciplinas, não dá para estudar tudo. Vamos estudar o que interessa? No grupo 1, a gente colocou ética, trabalho, processo do trabalho e constitucional. Nessas 4 disciplinas, 24 questões. Você já sabe que essas são matadoras. No grupo 2, processo civil, processo penal, administrativo e tributário, 22 questões. Ou seja, 46 questões da prova estão em 8 disciplinas. É aqui que você passa. E processo civil está dentro dessas disciplinas. Darlan, mas eu não gosto de processo civil, Darlan, eu tenho trauma. Para! Você vai perceber que processo civil não é um bicho de 7 cabeças e das 6 questões, porque depois que vieram as novas disciplinas, processo civil perdeu uma, eram 7, perdeu uma. Das 6 questões, 5 sempre são temas repetidos. E são temas que são tranquilos até de estudar. Você vai ver, eu vou mostrar os temas que mais caem em processo civil, o perfil da pergunta, se é letra da lei, se é doutrina. E você vai ver que processo civil não é um bicho de 7 cabeças. Até você pode pensar em processo civil para a sua segunda fase, fazer segunda fase civil. É loucura fazer civil na segunda fase. Não. A gente vai postar as orientações de escolha de segunda fase. Você vai ver que em civil, 4 peças, você resolve qualquer coisa. Então, é mito. Mas vamos lá. O que cai em processo civil? Vamos para o nosso mapa de temas que está no seu cronograma. São 6 questões. 6 questões. Todas são práticas. Só tem questão prática? Só. Das 6 questões, 6 questões são práticas. E os temas, como assim prática? Sempre é questão que vai envolver uma relação processual, tá? E vai dizer qual é a consequência. Dá para responder? Dá. São enunciados práticos grandes, multitemas. Então, por exemplo, na última prova, tinha uma questão que era honorários, que era interdisciplinar com ética, com direito civil, porque falava de alimentos, falava de prescrição na cobrança de honorários, né, que é um pouco de direito civil material, que é um pouco de ética, e gratuidade. Uma mesma questão tinha ali pelo menos 5 temas diferentes e interdisciplinares. Essa é a natureza da prova da OAB. É assim que está vindo a prova. Então não adianta você estudar honorário separado, gratuidade separado, prescrição como tema separado. Você precisa estudar e você precisa treinar questões por tema para você ver como isso se mistura, como que você faz uma lógica de raciocínio com multiplicidade de temas. Que, gente, é assim a vida do advogado. Na processualística, a gente não pensa as coisas isoladas. Quando você está pensando em fazer uma petição inicial, você já está pensando nas custas, na gratuidade, nos honorários de sucumbência, você já está pensando no juízo de admissibilidade, na audiência de conciliação e mediação, se vai ou não ter audiência de conciliação e mediação. Então, o raciocínio prático da vida, ele já é interdisciplinar e multitemas. E é assim que tem vindo as questões. E são questões, do ponto de vista de lógica, até mais fáceis. Tem gente que fala, Darlan, ficou mais difícil. Não, porque com bom senso, com lógica, você responde muitas questões. É melhor do que ficar decorando o texto da lei, né? As questões são legalistas. A resposta você vai encontrar onde? Sempre na lei. Das questões de processo, da última prova, todas estavam na letra da lei. Vou voltar para o mapa? Bom, o que cai demais são esses temas que estão com foguinhos aqui. E eu vou dizer que eu tenho, na última prova, no imersão, eu falei, vai cair honorário. Se você pegar o imersão, eu comecei com isso e foi exatamente o que caiu. Bom, vai ter uma questão, obrigatoriamente,
envolvendo sujeitos do processo. Vai vir uma questão falando de sujeitos. Sujeitos, sobre as partes, sobre os seus procuradores, né? E essa questão vai envolver, por exemplo, litisconsórcio, OAB ama litisconsórcio, intervenção de terceiros ou honorários e gratuidade. Então esse é um tema, está aqui, né? A gente desmembrou ele em 3 subtemas, mas vai vir uma questão envolvendo partes, os terceiros, o litisconsórcio, pode perguntar sobre custa, quem tem que pagar custas, de quem que é o ônus, sobre os honorários e a gratuidade. Vai ter isso com certeza. Uma segunda questão que eu aposto muito, um segundo tema que eu aposto muito, e a FGV sempre pergunta isso, um segundo tema, né, que sempre cai é tutela provisória. Darlan, OAB gosta demais. Eu falei na prova passada, vai ter, né? Sempre tem tutela provisória. Por quê? Porque também é o dia a dia do advogado. Saber, é o dia a dia do advogado, saber sobre as liminares, saber sobre tutela de urgência, de evidência. Então vai ter uma questão envolvendo ali do 294 ao 311, com toda certeza, tá bom? Então vale a pena também você, e é um tema que ele vale para a vida, né? Um terceiro tema macro que eu tenho certeza que vai vir na prova, um terceiro tema, certeza que vai vir na prova, é o procedimento comum. Vai vir algo sobre procedimento comum, sobre a petição inicial, sobre a propositura, né? Sobre a propositura da ação, é um assunto que tem que saber. Então vai vir rito comum, vai falar sobre a propositura da ação, sobre a audiência de conciliação e sobre a resposta do réu. Vai vir algo envolvendo rito comum, tudo bem? Ô Darlan, como assim rito comum? A petição inicial, lá o 319, seu juízo de admissibilidade. O juiz marca a audiência de conciliação e mediação lá no 334. Esse artigo OAB gosta muito, 334, 332. E o réu, qual é o prazo, qual é a forma que o réu tem para contestar, para se defender. Isso é meio óbvio, porque afinal de contas é o dia a dia da advocacia. Então vai ter questão sobre rito comum, tá? Com toda certeza. Vai ter questão também, sempre cai, não tem prova sem isso. Um quarto tema vai cair com toda certeza, recursos. Darlan, caiu na última prova? Sim, com toda certeza vai cair recurso. É provável que venha algo envolvendo a parte da teoria geral dos recursos. Então, envolvendo o prazo, o preparo, e pode vir até algo interdisciplinar, por exemplo, ou multitemas. A pessoa tem gratuidade, tem que recolher preparo, não tem para o recurso. O juiz negou uma gratuidade. Qual o recurso que cabe? Então, portanto, vai caber agravo de instrumento. Então, é muito provável que isso venha encaixado, tá? Com outros temas. E um quinto tema, certeza também, porque a OAB gosta demais. Um quinto tema, macro. A OAB gosta de perguntar sobre cumprimento de sentença e execução. Execução lato sensu, né? Execução de título judicial e de título extrajudicial, cumprimento de sentença, cumprimento de sentença para título judicial, lá do 515, e ação de execução para os títulos extrajudiciais, lá do 784, a OAB gosta de perguntar sobre isso. Então veja, né? Quando a gente fala em processo civil para o exame de ordem, não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho... Eita, que eu estraguei aqui, mas tudo bem. Não é um bicho de 7 cabeças processo civil no exame de ordem. Então, dá para você estudar. No nosso curso, a gente priorizou os temas de maior incidência. Mas você colocou
5 aqui questões, são 6. Uma questão vai ser sobre assunto que nunca cai, tá? Darla, mas eu estou vendo no mapa de temas, procedimentos especiais caiu tanto no 37 como no 38. Sim, mas quando a gente fala de procedimentos especiais, são muitos. Então, vai vir uma questão. Na prova passada veio um sobre a ação de dissolução de sociedade. Não dá para você estudar isso a fundo. O que você faz? Você vai se dedicar aos temas que mais caem. E aí, o restante é revisão. Tá? Então, aqui no meu curso, vai ter revisão? Bom, primeiro tem os cursos que começam agora, tem super reta, tem intensivo. Se você não começou a estudar ainda, dá tempo de começar com um curso agora, ou super reta ou intensivo. E vai ter também toda a semana de imersão, Detona, Gabaritando Ética, uma grande programação até a prova. Vai para os eventos finais, você é nosso convidado para todos os eventos online finais, são gratuitos, são abertos, você é nosso convidado. E se você precisar de orientação de estudo, bora, me chama, vai ser um prazer poder ajudar, tá bom? É isso, processo civil não é um bicho de 7 cabeças, esses são os temas que mais caem. Se você fizer uma revisão focada nesses temas, dá para passar? Sim! E se você quer fazer civil na segunda fase, então, bora! Vai ter dica de como escolher a área de segunda fase. Eu vou falar detalhadamente de civil. Assiste, porque civil também é uma boa área para a segunda fase. É isso? Um beijo e abraço. Qualquer coisa você me grita. Tchau! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro do cronograma de 90 dias para estudar ética profissional. Primeiro, meu nome é Marco Antônio Araújo Júnior, eu sou professor de ética profissional do meu curso educacional, juntamente com o professor Álvaro Gonzaga. Nós vamos te ajudar a passar na prova de primeira fase, gabaritando ética profissional. Esse é o nosso lema, a nossa meta, o nosso compromisso com você, se você cumprir as dicas que a gente vai passar. Sabe que ética é a matéria mais importante da primeira fase do exame de ordem, e com essas modificações que nós tivemos agora, relacionadas à inclusão de 3 novas disciplinas, ela passa a ser ainda mais importante, porque ela é, de longe, a disciplina que tem mais questões na prova de primeira fase. São 8 questões. As outras disciplinas estão lá embaixo, abaixo de 6. Nós temos 8 questões e um conteúdo menor para estudar, mas não é uma prova fácil. Deixa eu começar te dizendo isso. Ética é a disciplina mais fácil para você gabaritar do ponto de vista técnico, porque tem o menor conteúdo para estudar. Você tem o estatuto, código de ética, regulamento geral, mas não é uma prova fácil. Se você achar que só lendo o estatuto, o código de ética e o regulamento geral você vai passar, esquece, não vai passar. Porque a prova está cada vez mais difícil em ética profissional, até porque o examinador percebeu que se ele dificulta a ética, ele dificulta a prova de uma maneira geral. Então, estudar ética é fundamental para alcançar mais de 40 questões na primeira fase. E a nossa meta, como eu te disse, é acertar as 8 de ética. É gabaritar a ética profissional. Aqui no meu curso, você que vai estudar conosco nas nossas rotas de preparação, no nosso cronograma, nas nossas aulas finais, você tem tudo para gabaritar a ética. Eu tenho certeza que se você estudar tudo aquilo que eu indicar, ou aqui nas aulas, ou no meu Instagram, @profmarcoantônio, você vai conseguir acertar as 8 questões de ética. Mas você estudar. E o primeiro passo para estudar é entender como estudar, o que precisa ser feito para estudar, quais são os temas de maior relevância na prova. E no programa de 90 dias nós falamos sobre esses temas de maior relevância. Eu vou até indicar para você como a gente dividiu esses temas para você estudar aí dentro do seu cronograma e te falar da importância de cada tema. Combinado? Bora estudar ética? Vou te dizer que você vai até gostar de ética profissional, você vai até torcer. No final da primeira fase tem muita gente que brinca, que faz a hashtag queremos ética na segunda fase. Imagina uma segunda fase de ética profissional, aí ia ser delícia total. Vamos começar falando um pouquinho disso. Pode colocar na tela pra gente? Eu vou dividir com vocês o nosso material. Nosso material que vai te mostrar aqui quais são os temas que são cobrados em ética profissional. Então, a prioridade é alta dessa disciplina. Quando a gente estuda a ética profissional, a gente está falando que é a disciplina que você tem que estudar de forma aprofundada, é a principal disciplina, a gente precisa mergulhar em ética profissional. São 8 questões, o número de questões é alto também, né? E aqui você tem uma temática, ó, direitos dos advogados, advogado associado e empregado. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para você, tá bom? Vamos começar com direito dos advogados? Direito dos advogados, gente, é o tema que mais cai no exame de ordem. Então, se você perceber,
eu já vou colocar aqui uma observação bem grande. Direito dos advogados aqui é hoje o tema de maior incidência no exame da OAB inteira. Como assim, Marco Antônio, no exame da OAB inteira? O tema que mais repetiu questões na prova da OAB foi direitos dos advogados. Estranhamente, a prova da OAB não estava cobrando direitos dos advogados. No 36, no 37 não caiu. No 38 caíram, aliás, no 37 caiu, 37 não. No 38 caíram 2 questões de direitos dos advogados. 2 questões tratando de direitos dos advogados. Então, voltou a dinâmica de direitos dos advogados ser muito importante, ser o tema de maior relevância para nós, tá? A gente somando todas as questões, com todas as incidências na prova da FGV, desde o exame 1, que a gente está indo para o 39, direitos dos advogados tem 70 questões cobradas, é o maior tema, portanto. E aí, Marco, como é que eu vou estudar direitos dos advogados? Você já está, nesse instante, sendo convocado para o nosso aulão. Em direitos dos advogados, nós vamos ter um aulão de direitos dos advogados, que vai ser transmitido pelo YouTube, e esse aulão vai tratar do tema direitos dos advogados com todas as alterações. É o artigo que mais sofreu alteração recentemente. E te dizer que as alterações vão cair, porque as 2 últimas aqui no 38 foram alterações. Quem estudou conosco e estudou nesse aulão de direitos dos advogados acertou essas 2 questões. Eu matei que elas iam cair, disse até que elas tinham uma chance especial de serem cobradas na sua prova. Então, direitos dos advogados, presta bem atenção, põe aí um asterisco fundamental, porque é o tema que mais vai ser tratado, provavelmente, nos nossos encontros e nessa aula aí, um aulão de 4 horas. Agora, a partir de direitos dos advogados, a gente tem aí um conteúdo que a gente está distribuindo ele no seu cronograma. Direitos dos advogados não está no cronograma porque está no aulão, mas os outros vão estar no seu cronograma. Ou, se você já está estudando conosco, na sua rota de estudos. A metodologia Saber, Praticar e Revisar, aplicada na nossa rota de estudos, vai fazer com que você estude esses temas nas aulas comigo ou nas aulas com o professor Álvaro. O tema que vem abaixo é advogado associado e advogado empregado. A gente coloca advogado associado e advogado empregado junto com atividade de advocacia para você estudar como tema 1 no seu cronograma, tá? Só que, se você perceber, a gente tem um foguinho do lado dos 2 aí. Esse foguinho indica que esses temas estão na alta incidência, tá? Eles não caíram no exame 38 nem no 37, mas eles estão com alta incidência. Então, advogado associado e empregado sofreu modificação da lei recentemente. Nós temos alteração do estatuto que muda advogado associado e empregado, o que faz com que esse tema seja um tema preferido para a próxima prova. Se você quiser anotar aí que eu estou fazendo alguma aposta, eu diria para você anotar que pode cair advogado empregado e associado na sua próxima prova, tá? Atividade de advocacia é sempre um tema importante, o examinador gosta muito de perguntar. Eleição e mandato e estagiário eu coloquei como tema 2 na nossa rota, é um tema importante, aliás, são temas importantes, de vez em quando cai uma questão, mas não estão entre os top temas cobrados, tá? Mas são temas importantes, a gente tem que estudar esses temas, eles estão no seu cronograma de 90 dias, no tema 2. Aí vem o tema 3. O tema 3 do seu cronograma é honorários advocatícios. O tema de honorários advocatícios é o segundo tema mais cobrado. Se eu tenho aqui o primeiro tema mais cobrado, aqui embaixo eu tenho o segundo tema mais cobrado. Se você perceber, caíram 2 questões no 38 de honorários advocatícios e uma questão no 37. E se a gente fosse retroceder, eu ia te mostrar que caiu questão no 36, que caiu questão no 35, que caiu questão no 34, que caiu questão no 33. O tema de honorários vem se repetindo em todas as provas. Então, tema foguinho aí, tá? Tema de alta incidência, alta relevância. O tema de baixo é incompatibilidade de impedimento. Ele tem aí, é o tema 3 do nosso cronograma, tem um foguinho também, costuma cair bastante, não caiu na 37 ou na 38, mas é um tema que tem incidência boa, tá com fogo, tá com fogo. 37 não. Infrações disciplinares, infrações e sanção disciplinar. Esse tema estuda quais são as infrações do Estatuto da Advocacia e quais são as penas, sanção de censura, suspensão, exclusão e multa. Esse tema cai. É um tema quente, um tema que cai. Não caiu no 38, se você olhar aqui ele caiu no 37, né? Tem uma incidência no 37, não caiu no 38, mas é um tema com uma incidência importante para você, tá? Inscrição na OAB, sempre cai inscrição na OAB. No 38 a gente tem 2 questões, então o examinador cobrou questões relevantes aqui, licenciamento, cancelamento, cobrou questões importantes sobre inscrições. Está aqui inscrição para a gente estudar com atenção e com foguinho do lado.
Mandato judicial. O termo mandato judicial trata tanto do Estatuto da Advocacia, que fala da relação do mandato propriamente, da juntada da procuração, quanto do Código de Ética e Disciplina, que fala da relação do advogado com o cliente. Como que deve ser a relação do advogado com o cliente? Como que deve ser a relação do advogado com os seus colegas, com os seus pares, com os membros do judiciário, com a OAB, fala de regra de compliance. Então é um capítulo grande que envolve Estatuto da Advocacia, Código de Ética e que tem caído bastante na prova. Tá com fogo do lado aí. E se você perceber, no 37 ele foi cobrado 2 vezes, tá? Órgãos da OAB. Eu sempre ponho fogo no órgãos da OAB porque esse tema, quando cai, ele cai para atrapalhar o candidato. Não é um tema fácil, é um tema longo, é um tema bem prolixo. Esse tema geralmente tem coisas do regulamento geral, aquelas questões mais difíceis de ética que falam assim, ó, Conselho Seccional X quer emprestar dinheiro para o Conselho Seccional Y. Precisa de autorização de quem? Eles podem emprestar diretamente ou não? O Conselho Federal precisa autorizar? Ou, dada a autonomia dos conselhos, eles podem emprestar? Isso é um tema de regulamento geral relacionado a órgãos da OAB. Por exemplo, Conferência Nacional dos Advogados. O que é essa Conferência Nacional dos Advogados, a CNA? O que ela faz? O que acontece nela? Por exemplo, Medalha Rui Barbosa. O detentor da Medalha Rui Barbosa tem direito de voz ou tem direito de voz e voto? Esses temas estão relacionados com órgãos da OAB, Conselho Seccional, Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção e Caixa. Então é um tema mais denso que costuma cair na prova, mas dá uma alternada. Se você observar aqui, não caiu nem no 37, nem no 38. Pode ser que caia no 39, tá? Processo disciplinar. É interessante mostrar para você uma tendência do examinador de cobrar mais processo disciplinar na prova. Tanto que está com fogo aqui. Processo disciplinar foi cobrado no 37 e foi cobrado no 38. Essa questão de processo disciplinar do 38 falava sobre a suspensão preventiva. E eu apostei nessa questão. Quem assistiu o último Gabaritando Ética, aquela aula de revisão de ética profissional, vai se lembrar que eu falei, pode colocar um asterisco nesse tema aqui, porque esse tema vai cair na tua prova. O Gabaritando Ética falava da suspensão preventiva e bingo, caiu exatamente a suspensão preventiva na prova. Então, há uma tendência do examinador de cobrar mais processo disciplinar na prova. Aí você vai perceber que a gente vai trabalhar bastante esse tema, porque já que é uma tendência, a gente está acompanhando essa tendência, tá? Publicidade profissional. Junto processo com publicidade, o tema 6 que a gente coloca lá na tua rota para você estudar, né? Lá no seu cronograma. Publicidade é um tema importante, mas não tem caído tanto como caía antes, embora no 38º exame de ordem tenha vindo uma questão de publicidade. É um tema relevante, está dentro dos temas para ser estudados, mas se você percebeu, eu não pus um fogo do lado dele. Professor, eu vou estudar só o que tem fogo. Não, não é isso. Não é a estratégia correta. Você vai estudar tudo e o que tem fogo você vai estudar 3 vezes, tá? Então você vai estudar todos os temas de ética e o que tem fogo 3 vezes. Vai rever, vai voltar, vai responder mais questões 3 vezes no que tem fogo, tá? O que tem fogo é para estudar muito mais. O que não tem fogo não é para não estudar. É para estudar sim, porque mesmo sem ter o fogo ele pode ser cobrado na prova. Fechou? Vamos lá, recursos na OAB. É um tema que está com foguinho, mas não caiu nas últimas provas, tá? Mas é um tema que vem sendo cobrado na prova. Se a gente olhar para o 36 e para o 35, é um tema que tem questões de recurso no 36 e no 35. Sanções disciplinares, tá? A gente falou um pouquinho de infrações aqui, e aí a gente tem as sanções aqui embaixo. No 37 caiu as sanções disciplinares. A suspensão, censura, suspensão, exclusão e multa, né? Então, quando você junta os 2 temas, tem uma relevância importante na tua prova, tá bom? Aí, sigilo profissional. Faz tempo que não cai uma regra de sigilo. É um tema importante, eu quero que você estude. Mas não é o tema que está com foguinho, tá? Então faz tempo que não tem uma questãozinha de sigilo. A gente vai tratar de sigilo para você ficar atento. E aqui embaixo, pena que ficou escondidinho embaixo da nossa tecla aqui, mas está um tema de altíssima relevância. Tem fogo do lado. Sociedade de advogados. No 37 nós tivemos 2 questões de sociedade de advogados. 2 questões. E a gente associa a sociedade de advogados com o tema advogado-empregado, né? Porque eles têm uma relação. Quando a gente for estudar isso nas aulas, você vai ver que tem uma relação. Então, como tem relação, e eu te disse que eu apostaria em advogado-empregado, eu estudaria com profundidade sociedade de advogados, porque eu acho que é um tema que pode ser, sim, cobrado na tua prova, tá bom? Ó, o que eu tentei fazer aqui nesse nosso rápido encontro para te dar um mapa geral
de ética profissional. Tentei te mostrar a temática de ética para você mergulhar nesses assuntos e entender como funciona esse estudo, de que maneira que a gente vai estudar isso, né? De que maneira que a gente vai se preparar com essa temática e você conseguir focar em ética profissional para atingir as 8 questões do exame de ordem, tá bom? Espero poder ter atingido o meu objetivo, que era te mostrar como estuda ética. Aliás, mais do que como estuda, o que estudar ética. Se eu puder falar nesses minutos finais como estudar, quero te falar da nossa metodologia. Estudar pelo saber, praticar e revisar é o que faz a diferença. Saber, PDF, biblioteca de artigos e videoaulas. Videoaulas curtas, objetivas, direcionadas. Na nossa rota de estudos você vai encontrar o saber com esses elementos de estudo. PDF, videoaulas e biblioteca de artigos. Praticar. Logo depois que você estudou a teoria, na videoaula ou no PDF, você vai responder questões sobre aquele tema. Responder questões de exames passados sobre aquele tema. Responder questão depois de estudar a teoria significa absorver o conteúdo. Ah, professor, mas eu não gosto porque fica muito fácil. E aí eu respondo, mas você não está ali fazendo uma gincana. Você não está fazendo um jogo. Você está fazendo um exercício de fixação. Responder questões depois de estudar a teoria é fixar o conteúdo. É deixar ele consolidado na sua cabeça. É entender como aquela teoria cai na prática. Como o exame de ordem, a FGV cobra aquele tema, tá? E por fim, na nossa aba, dentro da nossa metodologia, você vai ter o revisar. O revisar é muito importante. Ele pode ser feito logo depois ou pode ser feito alguns dias após. Porque no revisar você vai ter videoaulas curtinhas com dicas importantes, podcasts dos temas mais importantes, você vai ter mapas mentais, fluxograma, quadro sinótico, ou seja, o seu revisar vai ser uma maneira de consolidar tudo aquilo que você viu no saber e no praticar, para aquele conteúdo ficar gravado na sua cabeça e você não precisar decorar e não esquecer lá na frente. Essa é a metodologia vencedora que tem feito muita gente passar no exame de ordem. Nós somos hoje, no meu curso educacional, de longe, o curso que mais aprova na primeira fase e na segunda fase do exame da OAB. E por que isso? Porque nós temos vários elementos pedagógicos associados na sua dinâmica de aprendizagem. Não é só videoaula, não é só leitura. Pelo amor de Deus, não é só leitura da lei. Isso é um fracasso. Estudar só leitura da lei é um fracasso, você não vai ser aprovado. Não é só questões, não é só mapa mental, é a associação de tudo isso dentro de uma metodologia que faz com que você guarde esse conteúdo, fixe aquilo que tem que estudar e no dia da prova você faça mais de 40 questões na primeira fase, 45, 48, 50 e acerte mais de 6, tenha mais de nota 6, nota maior a 6 na segunda fase do exame. E aí, juntos, a gente vai ver o seu nome na lista de aprovados. Combinado? Obrigado pela confiança. Fique com a gente até o dia da prova. Aliás, nós vamos ficar até o dia da prova, nós vamos ficar na segunda fase. Nós vamos ficar no dia que você pegar a sua carteira da OAB, porque você vai postar ela e vai me marcar e eu vou repostar. A gente vai ficar juntos, inclusive, durante o exercício da sua advocacia. Um grande abraço e até mais.